Então, olha, 14h33 agora, um pouquinho de atraso, mas dentro de uma razoabilidade. Com a palavra, Raissan, até 15 minutos para a apresentação do tema reivindicação do Estado Constitucional. Vocês vão ver que se trata de um tema de teoria do direito, associado a direito constitucional. E, assim, a ideia é um pouco situar como é que o sistema penal opera em relação ao sistema constitucional, né? Isso é bem interessante, porque também tem uma visão de ordem política do Vives, uma defesa de um perfil de um liberalismo, mas um liberalismo não tido pejorativamente como tem sido visto os liberalismos atuais, né? Parece bem interessante. Vamos lá, Raissan, é contigo. Então, muito obrigado, professor. Boa tarde a todos, né? E vamos lá. Bom, a ideia principal desse capítulo aqui, pessoal, é que, primeiramente, nós temos um encontro entre o Vives penalista com o Vives constitucionalista. E um dos pontos centrais desse capítulo é a ideia, é a defesa da Constituição formal no sentido de seus princípios elementares. Ou seja, os princípios que são traduzidos na Constituição e a Constituição como um limite normativo da lei interpretada, da lei penal. O professor falou agora há pouco da relação entre o direito penal e o direito constitucional. E aqui está essa conexão, o que faz todo sentido dentro do conceito de ação significativa, quando nós lembramos, por exemplo, do conceito de tipo de ação, da lei como um limite normativo, da Constituição como um limite normativo da lei interpretada. Tá, e como que isso é exposto no capítulo? O Vives, ele defende a chamada defesa de um pedaço de papel, que é um termo que ele tira do Ferdinand Lassalle. O Lassalle, ele dizia que havia uma Constituição material, onde havia a efetiva divisão social do poder, e a Constituição formal, escrita, que não era mais que uma superestrutura feita aos moldes do que desejava a burguesia. A questão é que, para o Vives, a Constituição escrita, ela não é uma mera estrutura de dominação burguesa. Pelo contrário, desde uma perspectiva material, a Constituição escrita, aquele pedaço de papel, ela reflete uma realidade muito mais profunda e sólida do que a mera distribuição das necessidades materiais ou a repartição do poder. A Constituição, ela responde a um extrato muito mais profundo da configuração da sociedade moderna, um ingrediente básico de qualquer Estado de direito, ou seja, o Estado da democracia e dos direitos fundamentais, o Estado da Constituição. Ao falarmos de Estado de Direito, o Vives ele conceitua esse Estado de Direito como o Estado de igualdade de todos os cidadãos diante do poder. E, para que haja essa igualdade, é necessário haver igualdade tanto na lei, como igualdade diante da lei, ou seja, diante do aparato estatal. É dizer que as leis contemplam os indivíduos como iguais, que são aplicadas a todos da mesma forma e que todos os indivíduos têm uma igualdade efetiva diante desse aparato estatal. Você tem uma igualdade efetiva entre todos. Só que o que acontece, pessoal? É que houve um processo que nos levou a ter esse Estado de Direito, que o Vives fala. Paulatinamente, o Estado ele foi deixando de ser guiado por um aspecto transcendental, um aspecto religioso, para se tornar o que o Vives chama de cidade secular. O Estado ele vai deixar de ser visto como um adversário das liberdades individuais, né, para ser visto como um garante das liberdades individuais. A liberdade constitucional ela passa a limitar o poder punitivo. O que o Vives classifica para a maioria, né, que a maioria vê como uma ideia contraintuitiva, uma ideia impopular. A maioria vê dessa forma. E é essa ruptura com o transcendental que obriga essa cidade secular a procurar uma forma de se legitimar. E isso vai ocorrer por meio de um processo de racionalização. Esse processo de racionalização é ligado a uma ideia de um mundo cuja descrição e explicação não depende mais de qualquer ideia transcendental. Ele vai ter na ciência moderna uma expressão mais acentuada, mais marcada. E essa transformação é que vai dar lugar a uma transformação importantíssima, que é o nascimento do sujeito moderno, ou seja, do sujeito autônomo que acredita ser capaz de seguir por si só as normas que vão reger a sua conduta. O sujeito passa a ser um cidadão, e com isso nós temos a formulação do Estado de Direito que o Vives fala.
O Estado de Direito para o professor Vives, ele é, além de tudo, o Estado da dignidade do homem, o Estado que trata a humanidade em todos e em cada um dos cidadãos, como um fim e como um meio. E com isso, é por esse motivo que vai se dar, com a modernidade, o nascimento do sujeito moderno, aquele sujeito que vai se conceber a si mesmo como um legislador no reino das finalidades. E que, portanto, ele somente vai poder existir, esse sujeito, dentro de um sistema onde a sua dignidade seja respeitada, né? E com isso vão surgir direitos fundamentais liberais da Constituição. O papel da lei como garantia da igualdade entre os cidadãos e como um produto de uma vontade de todos, advinda daquelas teorias do século XIX, vão acabar indo por terra. Aquela ideia de uma pretensa igualdade entre todos os homens que havia no século XIX. Vai se surgir no seu lugar uma nova ideia, uma ideia de que a Constituição passa a ter uma supremacia. E com essa supremacia da Constituição, ela vai passar a somente estabelecer normativamente alguns limites mínimos inegociáveis para a convivência e liberdade. E tais princípios que agora são vistos, eles não são vistos mais como um fundamento justificativo da vontade de todos, mas como presentes no chamado consenso por solapamento do Rawls, que é o conflito entre esses princípios. Ocorre aqui a chamada transição da caverna dos dogmas para a caverna da racionalidade, que é um exemplo que o Vives traz, né, no livro, que se refere à metáfora da caverna platônica, que foi revivida pelo Hans Blumenberg. A caverna, ela não é somente uma caverna material ou social nessa análise, mas é intelectual. Antigamente, na sociedade primitiva, os crimes, eles eram os crimes de heresia ou outros crimes que questionassem os dogmas. Com a sociedade moderna, isso vai mudar. O homem passa a criar o seu entorno, né? E com isso, a liberdade e a igualdade passa a ser a caverna que nós nos refugiamos. A questão é que nós já saímos dessa caverna da liberdade e da igualdade, porque a lei, como disse, ela deixa de ser vista como uma vontade de todos, ser vista como uma garantia de igualdade entre todos os cidadãos, como se todos tivessem uma igualdade, mas sim, essa igualdade da lei, ela passa a ser vista como um mito, né? E a lei, ela passa a ser vista agora como a garantia das condições mínimas para a vida em sociedade. A dignidade do homem passa a ser vista como o limite reitor da lei penal. Então, a dignidade penal, a dignidade do homem vai ser esse limite reitor para a lei penal, e assim se tornando a última fronteira da caverna na qual nós estamos. É o exemplo da garrafa caça-moscas, né, do Wittgenstein, lá do 309 do Investigações Filosóficas. A filosofia, ela vai ser o quê? O objetivo da filosofia é justamente você mostrar à mosca a saída da garrafa caça-moscas, né, da armadilha de moscas. Do mesmo modo, a filosofia vai ser esse caminho que vai nos tirar da caverna do dogma, nos trazendo à caverna da racionalidade. Essa mudança vai ocorrer porque cada vez menos nós vamos ter conceitos universais, uma vez que os conceitos jurídicos, eles são inexoravelmente normativos, né? E os conteúdos de sentido normativo não podem ser compartilhados por todos. É o exemplo do carnaval. O que você considera atentado violento ao pudor em 1950, o que era considerado em 1950 isso, hoje não faz sentido algum. Se você pegar cenas do carnaval, esse é um exemplo que o professor Paulo usa muito nas aulas, se você pegar uma cena do carnaval de hoje e viajar numa máquina do tempo e jogar em 1950, aquilo aí seria um atentado violento ao pudor. O que acontece é que, desse modo, se torna praticamente impossível nós termos uma estrutura formal da lei que vai pressupor, no âmbito penal, uma taxatividade e claridade tão perfeitamente, assim, tão perfeitas que permitam uma aplicação automática dessa lei penal pelo juiz, sem uma necessidade qualquer de interpretação. O juiz como a boca da lei, lá do Montesquieu. Isso se torna impossível. Não se torna impossível. Uma lei que vai abranger todas as situações hipotéticas da vida social. E o problema é que essa mudança na interpretação da lei penal vai surgir algumas repercussões. A primeira que o professor Vives traz é que ocorre uma fuga para o direito penal.
é o uso do direito penal para aparentemente resolver problemas sociais de forma rápida e barata. Diante de um problema que não se pode resolver, o poder político recorre ao direito penal para que atue, nas palavras do professor Vives, como um token gesture. É você usar a lei penal de uma forma simbólica, sem ao menos esperar que ele vá resolver o problema em questão. Exemplo clássico é o artigo 349-A do Código Penal, que proíbe o ingresso de aparelho celular em presídios. É um absurdo legislativo. No manual do professor Paulo, vocês podem ver isso. Foi uma lei que foi criada para resolver um problema que, na prática, não resolveu nada. O 349-A do Código Penal. Segundo, é o enfrentamento ideológico. Surge na sociedade uma demanda por leis penais mais rígidas, uma demanda punitivista, né? E com isso, um menosprezo por parte da população, das liberdades individuais. Isso ocorre, segundo Vives, porque é um deslocamento do centro do interesse do direito penal da segurança jurídica para a segurança dos bens jurídicos. Há uma inversão no sentido dos princípios, no qual não basta que se puna a lesão ou risco de perigo a um bem jurídico, mas que se puna sempre ou quando haja um perigo, ou quando se ponha em perigo um bem jurídico. É uma punição que ocorra sempre, né? Esse clamor, esse desejo por punição. O último fenômeno que o Vives traz é uma flexibilidade da interpretação da lei. A lei ela deixa de ser vista como rígida e taxativa. Uma lei no qual ocorre uma manipulação dela para atender necessidades do sistema. Muito bem, aí nós entramos num ponto central de Vives, do capítulo. O que ocorre? Os direitos fundamentais liberais na Constituição e os direitos sociais que garantem um mínimo de igualdade real entre os indivíduos, eles adquirem uma dimensão procedimental. Nenhum processo democrático pode ser considerado constitucionalmente legítimo se não os respeita. E sem esses direitos, a democracia como um processo é uma fraude, porque uma vez que nós não poderíamos afirmar que indivíduos privados de tais direitos fundamentais poderiam se governar segundo a sua vontade autônoma. E tem mais, é apenas em um sistema democrático que tais direitos podem se realizar plenamente. Aqui nós vemos uma defesa da democracia pelo professor Vives. Porque para o professor Vives, o refúgio da individualidade e da dignidade da pessoa humana não pode ser outro senão aquele que é constituído pelos direitos fundamentais que são expressos na Constituição. Direitos que só podem se manifestar plenamente em um sistema democrático e que legitimam os processos democráticos que ocorrem em uma determinada sociedade. Tais direitos, que são os direitos humanos, eles devem ser o foco do direito penal, o princípio da dignidade da pessoa humana. É por isso que nós chegamos nessa centralidade do capítulo, que é uma defesa da Constituição formal no sentido dos seus princípios elementares, ou seja, a defesa do pedaço de papel do La Salle, e que tais princípios somente vão surgir, esses princípios vão ser aqueles que tão somente surgem de um processo de conflito entre vários princípios, que é o processo de consenso para o solapamento do Rawls. Então, o que ocorre é justamente uma defesa desses princípios, né? Acho que esse que é o ponto central do capítulo. Aí há algumas questões algumas questões secundárias que o professor Vives traz. Por exemplo, a questão da liberdade civil versus liberdade constitucional, em que você tem, em primeiro momento, o Estado a Constituição como um limite ao poder do Estado frente às liberdades individuais, ou seja, a Constituição, as leis servem como uma proteção das liberdades dos indivíduos, e, num segundo momento, você tem essa transferência, no qual o Estado passa a ser visto como um garante das liberdades individuais. O que ocorre é que, nesse processo, você tem uma troca, que até o professor Vives traz aqui o Klaus Ginter como um exemplo, né? Você tem uma troca no qual os indivíduos passam a trocar as liberdades individuais por segurança. E o problema é que segurança material não é um direito constitucional. Aqui ocorre um erro. O professor Vives traz toda uma contextualização histórica, que no momento em que vivemos de uma sociedade de risco, uma sociedade globalizada, em que o terrorismo se apresenta como um grande problema, surge esse clamor, esse desejo do povo, da população, por cada vez mais querer ceder seus direitos individuais em troca de segurança, né? Então, a título de resumo,
eu creio que os principais pontos aqui do capítulo está a defesa de um pedaço de papel, ou seja, a defesa da Constituição formal no sentido de seus princípios elementares, que vão sobrar do processo de sulapeamento do Rawls, que eu acabei de falar. Outro ponto central é a ideia de cidade secular, a ideia de que desse processo, dessa transição da caverna, né, dos dogmas para a caverna racional, no qual o princípio da dignidade da pessoa humana vai estar no centro do processo, no centro da lei penal, vai estar no centro do princípio, vai ser um princípio reitor, um limite reitor da lei penal. E, basicamente, eu creio que é isso, um resumo muito grande, eu creio que é aqui a gente consegue trazer as ideias centrais do capítulo. Provocações. O professor Vives fala dessa questão, dessa inversão do foco do direito penal da proteção de bens materiais, de garantia da lei penal para a proteção de bens jurídicos. Pergunta, a crescente criação de delitos, de perigo, principalmente de perigo abstrato, seria, em uma última análise, um risco, uma violação ao que nós estamos vendo atualmente? Outro ponto, o professor Vives fala do token gesture. Quais tipos penais hoje nós podemos ver no nosso ordenamento, além do 349A, que servem como esse uso do direito penal de forma apenas simbólica? Terceira provocação, o professor ele cita o Klaus Ginter, né, sobre essa questão de liberdade civil versus liberdade constitucional. Como nós podemos ver atualmente na nossa sociedade essa transferência, essa entrega de liberdades individuais em troca de segurança material? Por último, última provocação. Como que nós podemos atualmente defender a Constituição como um pedaço de papel? Como que nós podemos colocar o princípio da dignidade da pessoa humana como reitor do sistema penal atualmente? Como isso se relaciona com a ação significativa? Muito obrigado. Eu creio que essas são as principais provocações aqui que a gente pode trazer do capítulo. Muito obrigado. Muito bom, cumpriu bem o acordado, tanto em tempo quanto em conteúdo. Agora nós estamos bem afinados no que respeita a isso, né? No que respeita a como levar esse ponto inicial das provocações. Tá aberta a palavra para os colegas e uma vez que todos queiram se manifestar, quem vai coordenando essas manifestações, orientando e respondendo, o professor Rodrigo Falques, que vai comandar o espetáculo hoje, tá bom? Fiquem à vontade. Professor, eu tenho duas questões. Uma é com relação à contextualização ali, de como o senhor colocou, como que é a particularidade do liberalismo defendido pelo Vives. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização com relação a isso. E o segundo ponto é uma curiosidade, porque exemplo de direito penal simbólico, a gente tem vários tipos penais aqui no Brasil, até o Raissan citou um lá do 349A, mas existem outros, né, tipos penais de perigo abstrato, etc. Mas quando eu li o texto, parecia que o Vives estava escrevendo para a realidade brasileira esse trecho. Eu queria saber do professor quais são os exemplos que tem no Código Penal espanhol de crimes nesse sentido, de um direito penal simbólico. Serão essas minhas duas perguntas. Não sei se o Rodrigo quer responder primeiro, senão... Eu não entendo nada do direito penal espanhol, mas em relação à parte do liberalismo, uma das coisas que eu achei interessante que está no texto é que ele cita um artigo do El País, do Laporta, do Francisco Laporta, e eu vou mandar aqui para vocês o link, aqui no bate-papo, que daí eu fui atrás desse artigo e é bastante interessante ver como ele considera, e aquilo que o professor Busato tinha falado na última aula, de um Vives liberal, mas não tem nada a ver com o liberalismo que a gente fala do liberalismo econômico, simplesmente mercantil. E ele trabalha isso, o Francisco Laporta trabalha aqui nessa questão do liberalismo, que sempre está falando, do liberal, é considerar o ser humano como possível ou dar as condições para que ele possa se autodesenvolver, ele poder refletir e sopesar e poder se desenvolver como ele bem entender, com toda aquela liberdade. Por isso que daí faz o casamento aqui
quando a gente fala dos direitos fundamentais mínimos, porque nós sabemos que a igualdade na prática ela não existe. Então, a necessidade de se criar esse poder contramajoritário, de você dar pelo menos os subsídios mínimos para cada um poder ter o seu próprio desenvolvimento, suas próprias escolhas e assim por diante. Então, eu sugiro a leitura desse artigo, é bem curto, né? E ele faz, inclusive, a citação dele. É bem interessante para falar, olha, nós não estou falando de liberalismo a partir de uma análise mercantil. Isso não existe. Daí ele até chama dizendo que é ser neomercantil, não é ser liberal. Então, e está correto, porque exatamente o que tem acontecido no Brasil é que a expressão liberalismo, especialmente vista desde um ponto de vista de uma ideia de neoliberalismo, se converteu num xingamento, numa ofensa, né? Se falar em liberal aqui no Brasil, nossa, esse cara é um radical de ultradireita e tal. Você não tem coisa mais idiota do que isso, porque o liberalismo de ideias pressupõe exatamente a liberdade individual dos seres humanos. E é essa liberdade que é prezada pelo professor Vives, se vocês observarem bem, entre outras coisas, ele coloca como condição no plano econômico para a efetivação da liberdade a concorrência. Né? Ele diz que onde não há concorrência não tem liberdade, o que significa que... E dá como exemplo desse fracasso das liberdades o ambiente comunista. Ou seja, ele associa... Porque aí a questão é, o fracasso pode vir do oligopólio, onde se permite que as forças econômicas se sobreponham a todas as outras, ou do próprio Estado, que daí ata as mãos de todo mundo. De um jeito ou de outro, isso é tolher o liberalismo que ele prega. Né? O Rodrigo tem toda a razão, o liberalismo ali é no sentido da autorrealização humana, é o homem como senhor de si mesmo, no sentido kantiano. Né? O homem como fim em si mesmo, né? Que não possa ser manietado por um instrumental estatal, por um instrumental econômico. Então, no final das contas, o destempero econômico, o laissez-faire econômico completo leva ao oligopólio, que por sua vez é antiliberal. Né? Então é muito importante entender o que se quer dizer quando se fala em liberal associado à liberdade. Né? E aqui a gente reduz tudo à liberdade econômica. Né? A culpa do modelo filosófico que a gente prega, que ideologiza tudo. Um dos exemplos clássicos é o próprio... Na semana passada eu comentei para o Paulo, a provocação do Paulo César, sobre o Dussel. Né? É a ideologização que o Dussel faz que converte tudo em econômico. Então nós somos pobres, né? Nós somos oprimidos financeiramente, então nós temos que ser antiliberais. Cara, peraí, nós temos que ser anti-oligopólio. Mas liberais no sentido da liberação do ser humano. Como é que você libera o ser humano do jugo econômico sem ser liberal? É sendo paternalista. E ser paternalista leva ao quê? Leva a um controle geral do Estado e a aniquilação da liberdade, por outro lado. Quer dizer, é quase que uma postura aristotélica, em médio virtus. Né? No meio está a virtude. Né? Eu acho que o Paulo daí, o Rodrigo tem toda a razão, né? Quando coloca a diferença entre as duas coisas, ficou bem clara no texto. Por isso que essa particularidade, Paulo, talvez, não sei se te responde, a particularidade do liberalismo do Vives, que propriamente talvez não seja uma particularidade, a particularidade é nossa. Só nós vemos liberalismo como uma coisa negativa, em essência. Por quê? Porque nós pautamos liberalismo desde um ponto de vista econômico. Né? É evidente que e depois tem outra, ainda tem mais uma, assim, só para a gente aniquilar de uma vez qualquer preconceito. Né? Se fala muito em neoliberalismo. No Brasil, neoliberal. Bom, só pode ser neo quem já foi antes. Pergunta, quando é que o Brasil foi liberal? Economicamente. Nós começamos como uma colônia portuguesa.
né? Depois o Império vem para cá e nos massacra, enfiando goela abaixo uma classe de nobres e uma família real, né? Que, entre outras coisas, retirou as casas das pessoas. Liberal aonde isso? Né? Aí nós terminamos com o Império, introduzimos uma república de generais, de marechais. Né? Os nossos primeiros presidentes são todos militares. Onde é que está ali o liberal? Né? Depois nós passamos por uma ditadura populista, Vargas. Depois nós passamos por outra ditadura, talvez ali entre uma e outra, nós tivemos uma fagulha liberal que não chegou nem a se estabelecer, porque ela termina com base em situações de corrupção e etc., e se instaura uma nova ditadura. Quer dizer, nós só conseguimos aspirar a ser minimamente liberal quando nós começamos a implantar um Estado social pós 88, e nem foram nos primeiros governos, porque o primeiro governo é o Sarney, um capacho ainda do que era o modelo militar anterior. O Sarney, quem não sabe, foi membro da Arena no período militar. É só olhar a história do Sarney, política, vocês já vão entender do que nós estamos falando. O primeiro governo que tem tintas de buscar um aprumo e tal é o governo do Fernando Henrique, depois o governo do Lula. Aí que começa um pouquinho a gente atender o social para dar um mínimo de liberdade para as pessoas. Então, nós não chegamos a ser liberais ainda. Ainda não. Que dirá neo. Porque neo só pode ser quem já foi antes. Né? Então, nem desde o ponto de vista econômico nós conseguimos ser liberais ainda. Nem liberais, que dirá neo. Sabe? Claro, existe discurso neoliberal? Sim, existe. Mas isso é um discurso mundial, né? Que com relação à realidade brasileira passa longe. Então, esse é o primeiro ponto, assim, tirar as nuvens dessa questão de liberalismo e etc. E aí, a respeito dos tipos penais, Paulo, ali é uma questão de técnicas de tipificação, que serve tanto para o modelo espanhol quanto para o modelo brasileiro. Aí você citou um modelo brasileiro, o Rodrigo disse que não conhece os tipos espanhóis e tal. Mas, olha, lá na Espanha também tem muito delito de perigo abstrato, tem delito de posse, incriminação de delito de posse, sabe? De drogas, por exemplo, de pornografia, por exemplo, né? Tem vários tipos penais cheios de elementos normativos, norma penal em branco, preceito remetido completo, que são todas fórmulas técnicas de tipificação que pressupõem avanços de barreira de imputação, em geral associados à questão do processo. E aí sim, o Rodrigo pode explicar muito melhor que eu, porque o que acontece, na verdade, é assim, ó, eu não consigo provar, e como eu tenho dificuldade probatória, eu adianto as barreiras de imputação para eu ter que provar menos. É um problema de processo, se transfere para o direito penal material. Como eu não dou conta de provar que o sujeito adquiriu droga, então se ele porta, já castigo. Né? Como eu não dou conta de provar que o sujeito realmente realizou com causalidade um dano ao meio ambiente, eu criminalizo o perigo. Né? Eu não vou precisar provar o dano, nem associar ele à causalidade. Né? Então, é isso que acontece. O avanço de barreira de imputação se trata, no final das contas, de uma incapacidade para dar conta da prova e uma resposta simbólica a estar fazendo alguma coisa, entre aspas. Né? Isso acontece lá também. As reformas de 2010 e de 2015 ampliaram os tipos penais em número e flexibilizaram algumas figuras. A corrupção, por exemplo, que incluiu corrupção do agente público estrangeiro e outras coisas, cheia de elementos normativos, para facilitar a incriminação. Tá? Para dar um exemplo, né? Para não ficar no ar, um exemplo. Acho que aí o Guilherme, né? Fala aí, Guilherme. Professor, só um comentário aqui sobre essa questão das nuvens que se jogaram em torno do conceito de liberalismo, de liberal. No texto do Laporta, no El País, ele refere que na Espanha a morte, quando morreu Rafael Termes, ele foi classificado como um liberal. Quem foi Rafael Termes? Um conhecido, uma figura conhecida na vida bancária do país e notório membro da Opus Dei.
Que de liberal tem absolutamente nada. Enfim, era só um comentário. Olha, e para ilustrar então um pouco mais, se vocês querem saber, a escola, vocês sabem que na Espanha a maior potência econômica é a Catalunha, né? Dentro da Catalunha, a cidade de Barcelona. Dentro de Barcelona, a escola que mais trabalha com direito penal econômico é a Pompeu Fabra, né? Cujo catedrático é o professor Silva Sanches. O professor Silva Sanches é plenipotenciário do Opus Dei, usa silício. Sigo ou paro por aqui? Já dá para ter uma ideia, né, do quanto que ele é liberal, né? Devolvo a palavra aí para o Rodrigo ou para os colegas que queiram fazer manifestação. É só fazendo finalizar ali. É bem interessante a leitura mesmo desse artigo, né? Porque daí ele parte do pressuposto que, na verdade, o que ele está falando de liberalismo, e daí ele tira esses extremos, é justamente também você dar a possibilidade para que as pessoas possam expor, discutir racionalmente, desenvolver suas próprias preferências, interesses e tudo mais, né? Então, o liberalismo a partir disso. E isso você lê um artigo de 2006 e dá a impressão que você está lendo um artigo que é voltado para agora também, da mesma forma que o Raissan também comentou, ou o Paulo que comentou, né, que dá a impressão que é agora para o Brasil de agora, também é outro artigo que dá a impressão que é de agora. Continua livre aí, pessoal, para os comentários. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Que no final, né, quando ele vai concluir o texto, ele realmente fala que essa recuperação da Constituição escrita como limite ao poder punitivo, de garantir direitos fundamentais, seria, vamos dizer, o caminho para a gente conseguir, então, retomar a sociedade. E ele fala que a evolução da política norte-americana demonstra que isso é possível. E, assim, eu não tenho muita familiaridade com a legislação estadunidense, nada disso, mas eu queria saber, assim, em que sentido ele fala dessa possibilidade da evolução política norte-americana? Seria aquela questão das emendas lá, que sempre aparece muito nos filmes, séries e tudo mais? Ou existe alguma outra coisa por trás, assim? Rodrigo? Professor, acho melhor você responder essa daí. Você tem mais. No fundo é assim, ó, você tem que contextualizar o artigo quando foi escrito, Ana. Ele foi escrito durante o período em que os Estados Unidos, a gente estava falando da política do Obama, né? Que é uma política do Obama e antes dele, né? Os Estados Unidos, na verdade, ele contrapõe ali no texto a China, né? A forma como a China mantém a política. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Dizendo, olha, se você pretende de fato ser liberal, tem certos pressupostos, né? E esses pressupostos não podem ser contrapostos pelo formato ditatorial que tem na China, por exemplo. A livre iniciativa, no final das contas, o que ele está querendo frisar desde um ponto de vista não dá para tolher a livre iniciativa. É claro que ela tem um limite, porque do outro lado a crítica que ele faz é o oligopólio, né? Então, o liberalismo total, do ponto de vista econômico e aberto, não é. Mas ele diz, mas nos Estados Unidos há mais possibilidade de prosperar isso do que na China. E por razões elementares, né? Porque, entre outras coisas, um dos elementos fundantes da coisa é a possibilidade de crítica. E você vê que é curioso. Como esse texto foi escrito pré-Trump, né? Você tem um problema muito sério. Porque durante o período do Trump, o que se queria justamente era calar a dissidência, né? Que é mais ou menos o que se quer no Brasil hoje, calar a dissidência, né? Você quer calar a dissidência porque o dissidente vira inimigo, recebe todos os epítetos possíveis. Ora, só se cresce com dissidência. Um pressuposto do liberalismo, entendido como liberdades fundamentais, é a dissidência, é a discordância, né? O engessamento da discordância, que é o que acontece num modelo econômico ou político e econômico, né, travado,
é justamente esse, é tolher a dissidência como forma de confirmação de um modo de agir. Porque daí sim, aí você não tem, aí acabou livre concorrência, acabou progresso, acabou a essência daquilo que é a chamada liberal, né? Então, acho que a menção que ele faz dos Estados Unidos ali é uma espécie de oposição ao modelo da China, que ele comenta, né? Só isso. E, claro, perdeu a atualidade o texto, né? Por conta de tudo que se passou nos Estados Unidos, né? Invasão de congresso, etc. Claro que isso aí não é isso passa longe de ser um perfil liberal, né? Desde um ponto de vista essencial do que se prega como liberalismo, né? Então aí o texto tem uma perda. A gente olha para os Estados Unidos de hoje e diz, oh, peraí, né? E nem sei se ele está recuperando hoje mesmo algum perfil liberal, porque de alguma maneira parece que ficou lá tão polarizado quanto aqui a coisa, só que em outro sentido, né? Uma polarização ideológica de um lado e oligopólica do outro, né? Porque também o que se comenta, eu não sei, não vivo lá, né? O que se comenta também é que o apoio ao Biden e a assunção do Biden é a assunção de um perfil oligopolista econômico, o que também é trocar 6 por meia dúzia, né? Ou seja, você sai de um ruim de um lado e vai para o outro extremo do assunto do outro, né? Não sei se isso resolve muito, não. Por isso, talvez, assim, se vai olhar, e talvez hoje, eu vou dar um bom exemplo para vocês, porque esse exemplo eu vivi em 2017 em Valência, né? Eu estava em 2017 em Valência e convivia com outro professor visitante, eu era professor visitante na universidade, e era também professor visitante na universidade, o Jamie O'Connell. Até comentei com o Rodrigo, acabei não mandando o e-mail dele para o Rodrigo. É um professor de Cornell, né? E é um professor de ciência política. E ele dizia que a democracia espanhola é uma das mais evoluídas do mundo. Porque lá os debates estão dentro de um equilíbrio. Existe um centro-esquerda, um centro-direita que se degladiam ali, que é o PSOE e o PP. Mas nenhum deles é um radical. As instituições permanecem quando se passa de um governo para outro, né? As coisas permanecem. E até na ocasião, eu me lembro que era a época da eleição do Trump, né? E o James dizia assim, o Trump vai ser eleito. Eu dizia, não é possível, você está louco. Não vai, de jeito nenhum. Não vai ganhar essa eleição. Claro que vai. Eu digo, não vai. Disse, não, mas o americano médio quer soluções simples para problemas complexos. Você vai ver que ele vai ganhar. Cara, o resultado da ópera é que ninguém acreditava que ele ia ganhar. Se vocês lembrarem no período, ninguém acreditava que ele ia ganhar. Nem os institutos de estatística, ninguém. Na manhã seguinte que sai o resultado, eu chamei o Jamie para um café. Eu não tomo um café. Cara, e você que é um liberal de esquerda, de Cornell, ou seja, da costa oeste, como é que você vai fazer? Qual é o teu plano para os próximos 4 anos? E ele me respondeu, renovar a minha bolsa Fulbright. Ou seja, eu vou ficar os 4 anos na Espanha, porque foi a solução que ele encontrou. Ele falou assim, mas fique tranquilo, porque são só 4. Eu falei, como assim? Não, esse cara não se reelege. E de fato, né? Então acho que essas pessoas que estudam teoria política alguma coisa têm a dizer, né, a respeito. Talvez então sirva de exemplo, e o professor Vives está falando então sentado sobre uma democracia verdadeira, né? Se vocês observarem o que ele fala no texto, ele fala concretamente que para um Estado de Direito se realizar, precisa ser democrático, né? Então, é condição do próprio Estado de Direito a defesa da democracia. Então, se, segundo o O'Connell, a democracia, um exemplo democrático é a Espanha, o professor Vive está falando de cátedra, né? Falando de onde pode falar. Acho que é isso. Não sei se atendeu, né? Perfeito, professor. Obrigada. Segue livre a palavra, pessoal. Professor, eu tenho uma questão para perguntar
Na página 675, ele chega a falar dos inimigos da liberdade, e que hoje daí seriam as redes terroristas, organizações criminais, senhores da guerra e os governos delinquentes. É alguma expressão que lá na Espanha é utilizada para determinado tipo de governo? O que eles consideram governo? Porque eu busquei, eu fiz umas buscas e não achei nada. Ou é só uma expressão que ele quis dizer para os caras que, sei lá, o norte-coreano lá? Então, o que eu acho, assim, e é a minha opinião também, não existe esse termo como termo coloquial ou usual no ambiente espanhol. Mas eu acho que a gente pode identificar claramente governos que apoiam atitudes criminais, né? E isso é fácil de ver. Alguns mais veladamente, outros menos. Se você pensar, por exemplo, na Coreia mesmo, na Coreia do Norte, né? Determinadas explosões de bomba que são provocativas de guerra, aquela explosão de uma bomba atômica nas proximidades do Japão, por exemplo, que teve uma repercussão grande, né? Isso aí é um ato de guerra, isso é uma provocação, e há um crime de guerra, que todo mundo sabe o que é, né? Vamos lá, outros estados que apoiam iniciativas do ISIS, por exemplo, né? Que também, quer dizer, você abrigar no teu território, permitir abrigar no teu território grupos de terroristas, pois parece ser que o governo assume essa postura, né? Então, acho que exemplos existem no mundo do que a gente pode identificar como... E são orientações de governo, não de Estado, né? Você não pode pensar no Estado permanentemente como terrorista, né? Mas você pode pensar num governo de um Estado que converta o Estado em um Estado criminoso, né? E não são só esses. Pense, por exemplo, você mesmo outro dia, a gente estava conversando no teu escritório sobre atentados de direitos humanos em Mianmar, né? Quer dizer, o próprio governo patrocina atentados de direitos fundamentais, de direitos humanos. Então, que Estado é esse? É um Estado criminoso. Não é o Estado em si que é criminoso, né? É o governo daquele Estado que o converte nisso, né? E aí outros mais velados, né? E aí eu vou dizer bem da forma como se tem evidências. Vários dissidentes políticos do governo atual da Rússia têm morrido envenenados em território estrangeiro. Será isso uma feliz coincidência? Ou não? Eu estou dizendo que é uma hipótese, eu não estou afirmando nada, né? Mas a gente tem visto. Vocês se lembram quando desaparece um jornalista perto de uma embaixada na Turquia? Lembram? Qual foi a postura do governo turco e do governo saudita? Nós estamos falando de um crime comum, né? Um sequestro, desaparecimento, possível homicídio. Crime comum. E os governos se manifestaram, porque era dentro de uma embaixada, então, afinal de contas, um incidente diplomático. Manifestação de governo. Governo que apoia, governo que persegue. Julho de 2017, 7.000 pessoas foram presas, entre elas jornalistas, professores e etc., na Turquia, no governo Erdogan, por dissidência política. É um atentado contra direitos e garantias fundamentais massivo ou não? Dá para caracterizar como crime contra os direitos humanos ou não? Agora, quem é que vai peitar um membro da comunidade europeia no Conselho das Nações Unidas? Essa é a pergunta. Perseguir o pessoal de Ruanda, eles vão, né? Então, ninguém sabe por que eu questiono o direito penal internacional. Cadê o Erdogan sentado lá? Cadê o Trump sentado lá? Não precisa ir no Trump, porque o Trump acabou de sair, né? Mas cadê o Bush filho sentado lá? Não vai sentar nunca. Então, claro, você vai dizer, mas aqui também, no âmbito micro, essas
desigualdades também acontecem, é verdade. É verdade. Né? Agora, elas são replicadas de um modo muito mais extremo quando a gente trata de estados. Né? Quando trata de estados como sujeitos. Parece que aí existe até certa imunidade. Aqui a gente já viu banqueiro e preso. Né? Industrial e preso, político e preso, presidente e preso. Né? Bom, é só um cutucão, porque no próximo encontro nós vamos trabalhar com precedentes do Tribunal Internacional de Direitos Humanos e outras, o Tribunal Europeu, né, que já entra a matéria de direito internacional. Então já vou salgando o ambiente para vocês. Então acho que, Rodrigo, não tem um Estado, né, um Estado criminoso. Mas tem governos que convertem estados em criminosos, né? Acho. Também não sei se é isso que ele quis dizer, mas como também não tem explicação, né? Só uma citação, é o que eu imagino seja a ideia. Assim, tá te falando alguém que sentou várias vezes com o professor Vives, conversar sobre, né? E que mais ou menos conhece a opinião política dele, né? Fica à vontade, senhores. Palavra livre. O Raissan, acho que levantou a mão aí. Eu só ia perguntar uma coisa, né? Nós tivemos aí uma tópica sobre autoritarismo no ano passado, né? E a minha questão é o seguinte: como que nós podemos relacionar aquilo que o Klaus Ginter fala do cidadão cosmopolita, né? Que exige do Estado uma resposta para os perigos causados pelo mundo globalizado, como terroristas e tudo mais, que eu até falei na minha apresentação. Como que nós podemos relacionar essa troca de liberdades individuais por segurança material, que não é um direito constitucional, com uma escalada autoritária, que é o que nós vimos na outra tópica, né? Como que a gente pode ver esse desejo de mais punição, mais segurança em troca de liberdades individuais? Como isso se relaciona com o processo autoritário, né? Acho que o Rodrigo pode comentar. Mas é bem isso que o Raíssa falou. A gente tem e ele até cita, né, que tem uma dicotomia que tenta se traduzir entre bem e mal, né? As liberdades constitucionais como sendo impopulares, porque elas limitam o poder que se teria contra as pessoas ruins, contra os malvados, né? E daí isso é interessante porque as pessoas não conseguem se colocar no lugar dos outros, né? Então a gente sempre acredita, e eu acho que isso a gente pode ver, todo mundo pode ver, até dentro das famílias, quando estão, todo mundo quer um maior punitivismo, todo mundo quer que sejam retirados direitos e garantias fundamentais. E daí a gente só tem que fazer aquelas perguntas. Né? Eu sempre faço isso, por exemplo, com a minha mãe, né? Falo, tá, mãe, e daí se eu for julgado, você vai querer também que seja da mesma forma que foi esse sujeito que você não gosta? Ou comigo você vai querer que daí tenham as garantias e tudo mais? Daí a pessoa começa a olhar de outra forma, né? Então, tem essa... Ainda bem que a tua mãe não disse que queria a mesma coisa, né? Exato. Minha mãe é a única ainda ponderada. Se for meu irmão, ele já vai falar, não, tem que se ferrar mesmo, né? Mesmo sendo eu. Mas é interessante que a gente vê isso daqui no nosso dia a dia. Porque realmente as pessoas querem uma maior... E ele até fala, o Vives, numa hora, ele comenta que isso também é embasado pela mídia, né? Porque a mídia, a forma que ela trabalha pacificamente é de um viés pedindo uma maior punição, uma maior criminalização, né? Então, ele também sustenta que é como se ele estivesse falando que fosse um sistema geral, né? Um sistema geral, um círculo que não tem como muito você conseguir fugir disso, a não ser que você se torne parte disso. Eu pelo menos, o que eu acho é isso. A gente só consegue fugir a partir do momento em que a gente está no outro lado, seja como advogado, como acusado ou como qualquer outra coisa. Daí a gente vê que o buraco é mais embaixo. Pode falar. O Vives até fala, né, que o tratamento que a mídia dá
a política criminal ele é uniforme, né? Uniformemente autoritário, e que essa linguagem alarmista da mídia, ela justamente o que ela faz? Ela solicita intervenções urgentes e contundentes e aplaude quando isso ocorre, né? Então você tem uma linguagem que é alarmista e é uniformemente autoritária, pedindo mais punição, pedindo um direito penal mais avançado, que esse direito penal cada vez mais atue na sociedade. E um último comentário, né, que todo mundo quer que os criminosos, quer que os acusados sejam inimigos lá do Jacobs, até que eles se tornem réus no processo. Aí não é, o direito penal do inimigo não vale mais, né? Basicamente é isso, né? Para esse tipo de pessoa que tem esse pensamento punitivista, o direito penal do inimigo é ótimo, até ele se tornar réu. Aí depois ele não quer mais aí, o direito penal do inimigo. Concordo. E tem uma outra passagem que eu achei interessante, que até o Haysam falou, daqueles quando ele fala da repercussão do câmbio da lei penal, e o número 2, que ele fala da obrigatoriedade da sanção quando há lesões ao bem jurídico, né? Que é diferente de quando somente há. Só que ele começa, e daí, professor, me corrija se eu estiver enganado, quando ele começa a fazer a discussão, ele fala da discussão sobre os princípios, né? Então, provavelmente, quando tem os conflitos entre os princípios, e ele cita como exemplo, por exemplo, a questão feminista, ou das questões de gênero, e ele diz que essa luta de princípios se resolve em uma pressão punitiva, que sobrepassa o que é constitucionalmente aceitável. Ele até fala, olha, eu entendo, né, que as mulheres têm esse histórico, e ele sente muito, basicamente ele fala, né, eu sinto muito que tem, mas existem limites que não podem ser passados. E daí, quando eu estava lendo isso, eu trouxe para cá o que eu tô fazendo, com algumas instituições que estão me pedindo ajuda, que é a questão, por exemplo, dessa ADPF, né? Essa ADPF da legítima defesa da honra, em que, e agora, se foi um passo a mais com o aditamento da legítima defesa da honra, então que dá, e ele trabalha essa questão na ADPF, e todos os ministros aceitam, dizendo que realmente você tem ponderação de valores constitucionais, e nessa ponderação de valores constitucionais, de um lado a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos e tudo mais, só que do outro a garantia da igualdade, ou a garantia para as mulheres, essa daqui se sobrepõe, então você consegue eliminar todas as demais, né? E daí me lembrou, porque ele começa falando isso e ele fala em relação à lesão do bem jurídico. Eu quero comentar esse ponto, sim, mas eu vi que o Rodrigo também já levantou a mão, batalha, mas eu gostaria antes de ouvir as mulheres. Gostaria que se manifestassem as mulheres. A Ana fugiu, né? Onde é que está a Ana? A Ana acho que tem compromissos, né? Nas segundas-feiras à tarde, ela acaba saindo antes. Mas as demais, Catiane, Núbia, Giulia, Mariana, queria ouvir vocês. O que vocês acham? Vocês acham que, de fato, existe um grupo de pressão que acaba tirando no pé do ponto de vista dos limites de garantias constitucionais? O que vocês acham? Sim, professor. Eu acho que tem, inclusive, isso me lembra uma discussão, o Haysam estava na aula lá de teoria do Estado, que a gente discutiu sobre a criminalização da homofobia, e que tem semelhanças, que seria um grupo de vulneráveis que seria atendido pelo direito penal quando tem esse tipo de criminalização. E é interessante ver o quanto a maioria das pessoas que estava na aula, acho que tirando eu, o Haysam e o André aquele dia, que achavam que era isso mesmo. E eu sempre fico lembrando da tua frase que você escreve no começo ali do teu livro, que é "nos faz mudança social a golpes de direito penal". E eu queria tanto que as pessoas entendessem, mas eles sendo, assim, a maioria ali das pessoas pensava assim, que era isso mesmo, que tinha que ter intervenção do direito penal, porque ele estaria, assim, protegendo mesmo esse grupo vulnerável. E eu acho que no lado do feminismo, das mulheres, também a gente acaba querendo usar o direito penal
para nos proteger, como se isso fosse uma ferramenta útil para esse fim, e não é. Mas sim, acho que as mulheres acabam usando isso também. Júlia, Eu concordo com a Núbia, Mariana. Tatiane? Núbia, vai Eu lá. concordo com a Mariana em exatamente tudo que ela disse, ainda acrescento que recentemente nós podemos observar isso também nas pautas relacionadas ao meio ambiente animal, né? Que aumentou-se a pena e daí a gente consegue já observar a desproporcionalidade da pena aplicada no crime de maus tratos aos animais em relação à lesão corporal no ser humano. Então, de fato, o direito penal ele vem sendo usado como um instrumento meramente simbólico. Júlia, Tatiane? Eu acho que a Catiane quer falar antes, eu falo depois dela daí. Vai, Tatiane. Oi. Professora, eu também concordo com as colegas e, na minha visão, parece que tem ainda um resultado oposto, porque você aumentar a criminalização nessa relação feminismo, né, de vários atos em relação às mulheres, acaba que elas serão taxadas com maior vulnerabilidade, ou seja, como se elas fossem mais frágeis, como se demandassem ainda uma proteção maior, sendo que, na verdade, a questão é justamente a gente conseguir um espaço de igualdade e ter o suporte da lei, porque o Brasil é um país historicamente machista e há vários pilares que ainda se mantêm. Todavia, a ideia não é, eu acredito, se utilizar do direito penal para criminalizar todo e qualquer ato, às vezes até desmedido. Assim, eu acho que tem coisas que você não deve salientar tanto, porque acaba justamente delegando para a gente uma vulnerabilidade, uma fragilidade que não me parece objetivo, né? Eu acho que não é essa a intenção das mulheres que defendem o feminismo. Eu acho que é justamente a igualdade, não colocar a gente como se fosse, né, algum bibelô de cristal, que me falam que todo e qualquer ato contra as mulheres vai ter que ser criminalizado, imagino que seja dessa forma também. Júlia? Eu vou tentar ser muito breve, né, no que eu vou falar. É um assunto muito complexo, é um assunto que tem vários livros que falam sobre, vários artigos. Eu concordo em gênero, número e grau. Em gênero, foi uma piadinha não intencional. Sem trocadilho. Sem trocadilho, mas eu concordo com as meninas e eu não acho que a solução é através de um punitivismo exacerbado, né? Eu encaro... Eu não acho que... É o que a Mari falou, eu não acho que o direito penal ele é o responsável por fazer as adequações sociais, né? Muito pelo contrário. Eu vejo que, na verdade, seriam outras formas de mudança necessárias, não através do direito penal. São mudanças em mentalidade, como a Catiane falou, o Brasil é um país demarcadamente machista, seja por... São diversos os fatores que exigem disso, mas as mudanças efetivas, elas não são através de penas maiores, através de tipos penais novos. Claro, em determinadas situações, quando é uma medida estritamente necessária, é imprescindível, mas não é com absolutamente tudo. E a gente vê essa necessidade de penalização no sentido de trazer para dentro do direito penal, de uma série de atitudes que dependem muito mais de um contexto educacional, né? Eu acredito muito no que o Paulo Freire falava, de que a educação muda efetivamente as pessoas, e eu creio que seja um pouco disso, tanto que os movimentos feministas, como a Catiane falou, eles não almejam necessariamente um punitivismo maior, eles não almejam uma diferenciação das mulheres. Eles querem alcançar a igualdade material, igualdade propriamente. A igualdade formal está prevista na Constituição, mas a gente sabe que igualdade material a gente não tem. Então, eu creio que seja mais ou menos isso, só trazendo pequenas coisas para... Tá bem. Eu não sei se o Rodrigo Batalha quer comentar alguma coisa nesse contexto ainda ou se é outro assunto. Se for outro assunto, deixamos para daqui a pouco. Acho que para deixar para daqui a pouco, então, professor, que seria tangencial. Tá, então, olha só, eu só queria fechar aqui uma coisa. Eu tinha um comentário nesse contexto, nesse aí. Então, diga, Raíssa. Não, que a Mari falou dessa aula que estava
ela, eu e o André presentes, e realmente me assustou muito, porque os únicos ali que se levantaram contra essa ideia de se usar o direito penal para fazer política pública foram nós. Nós fomos os únicos ali a se levantar. E o que me espanta é que um dos colegas, se eu me recordo bem, a Mari me corrija, ele tinha falado, inclusive, né, que, olha, em algumas situações realmente a gente tem que usar o direito penal, porque é o direito penal que vai promover essa transformação, vai promover esse combate à discriminação e tudo mais. Eu falei o seguinte, que muito embora seja uma pauta legítima, o direito penal ele só produz pena. Em última análise, a única coisa que o direito penal vai te dar é pena. Ele não vai trazer nenhuma mudança na mentalidade das pessoas, nenhuma mudança no combate a esse preconceito, né? E o interessante é que naquela aula tinham muitos civilistas também, muitos constitucionalistas. O que me queda um pouco preocupado, né? Constitucionalistas defendendo o direito penal como arma de mudança social, né? Como instrumento de mudança social. Só um pequeno comentário. Desculpe se atrapalhou. Paulo César, é dentro do contexto ainda ou não? Professor, é só essa, assim, a colega falou anteriormente, tudo que ela disse aí está dentro do que a gente está debatendo aí. Assim, eu penso o seguinte, é só a gente fazer tem um exemplo clássico que a gente viu aí em Curitiba, as 10 medidas, né, os caras defendiam o uso da prova ilícita e hoje os caras estão lá no STJ tentando barrar aquele inquérito. Então, assim, essa coisa, né, o direito penal é bom para o quintal dos outros, né? É como o Raissan falou aí, né? É basicamente isso, é bom para o quintal dos outros. Eu queria... Punitivismo é bom nos outros, né? Punitivismo nunca é bom quando o cara é réu, né? Tecnicalizar o tema. Porque esse discurso assim, é muito mais racional. Eu vejo assim, todos os colegas que me precederam, eles estão de acordo e me parecem ter uma orientação político-criminal muito clara e adequada, né? Que é a ponderação, que é perceber que o direito penal não é um instrumento apto a promover mudança social, nada disso e tal. Mas é preciso que isso se coloque em termos técnicos por conta de uma questão fundamental. O processo de comunicação se realiza quando o transmissor e receptor compartilham quadros de mundo. E quando esse compartilhamento de quadros de mundo, de modos de vida, não se dá, aquilo que você diz chega no outro e não produz nenhum efeito comunicacional. Significa dizer que, nesse contexto dessa aula que eu suponho que vocês tiveram, as coisas devem ter sido pérolas aos porcos, porque é evidente que aquilo que vocês disseram não foi compreendido pelos seus interlocutores. Talvez isso a míngua de um instrumental técnico. Então, o que eu vou me permitir aqui, com um breve interlúdio, é propor a vocês um instrumental técnico para discutir esse assunto. Que numa próxima vez que ocorra, vocês tenham um instrumental técnico. Porque a tecnicalidade não precisa, ela transcende a posição política, ideológica, etc. É uma técnica. Né? Então, eu proponho a vocês, nessa tecnicalidade, discutir uma coisa que vem sendo tratada, que é o berço no qual se apoia todo esse discurso punitivista, que é um negócio que tem sido difundido no plano constitucional com o nome de princípio da proteção deficiente. Tá? O equívoco reside aí. E é um equívoco de proporções transatlânticas, sabe? Porque é assim, a questão nós estamos falando de bens jurídicos, né? De proteção de bens jurídicos. O ponto de vista de teoria do direito que é tratado encontra-se esmiuçadíssimo no princípio iuris do Ferraioli, né? Que, por ser do Ferraioli, faz com que essas pessoas acabem associando uma coisa a outra. E dizem, não, mas o Ferraioli diz que a teoria dele é também uma teoria do direito, sim.
Só que quando ele vai propor direitos e não fazer uma teoria crítica, porque o direito e razão é uma teoria crítica do direito, que impõe, então, portanto, limites, e aí usa o penal como campo de exemplo, né? Porque o penal, o limite ao uso do direito penal é o limite das garantias que a gente está conversando. E está certo. Isso é decimonônico, isso é do século XIX. Os limites à imposição estatal de sanção e etc. Tudo bem. E o Vives trata no texto como o quadro de mundo do século XIX, até o século XIX. Né? Agora, no momento de propor teoria do direito, propor a realização de direitos, o Ferraioli não vai para o campo penal, por uma razão elementar, que é uma frase que disse o Raissan. Direito penal produz pena, cara. Pena, só. Não se vai constituir direito nenhum a partir de direito penal. Ninguém recebe direitos de uma sentença penal. A sentença penal impõe pena. E já começa porque não protege bem jurídico nenhum, efetivamente. Se a demanda política dos grupos de pressão feministas, que têm toda a razão do mundo de demandar direitos fundamentais que não são reconhecidos por um mundo que é essencialmente machista e chauvinista, muitas vezes. Né? Ou seja, a demanda é legítima. A hora da realização dessa demanda, há um instrumental impossível de realizar essa demanda, que é o direito penal, por uma razão simplíssima. Primeiro, como é que o direito penal faz para proteger bem jurídico se ele entra em cena quando o bem jurídico já foi lesionado? Os mais antigos aqui, acho que o Paulo César, nós podemos conversar com o Paulo César só, nesse tema. Eu sempre usava o exemplo, viu, Paulo, do Júnior Baiano, sabe? Eu dizia que o direito penal é como o Júnior Baiano, chega atrasado e com violência, né? Agora nós podemos usar o Davi Luiz, que é a mesma coisa, né? Já tomamos 7 e o cara está dando bordoada na sombra dos alemães. É assim, o direito penal, quando entra em cena, já foi a coisa. A violação já aconteceu. Não vai ter direito penal preventivo, tá? Por quê? Porque ninguém sai fazendo conta de quanto foi a pena para cometer crime. Quem vai cometer crime parte do pressuposto que não vai ser pego. E aí não cumprir uma pena de 10, de 20, de 50 anos ou de morte dá no mesmo. Se o cara achar que vai ser pego, ele não comete o crime. Então o problema não é um problema de pena e nem de direito penal. É de confiança em que nada vai acontecer com o sujeito. E se nada vai acontecer com o sujeito, não interessa a pena. Não interessa. Tá? Então é um problema. O mais próximo que chega a ser do penal é um problema persecutório, né? De capacidade investigativa. Ou seja, quando muito, lá remotamente, o processo penal pré-judicial, lá na fase de policial, ali tem alguma coisa a ver. De resto. Então, assim, se a demanda é mais pena para as mulheres, a demanda devia ser GoPro no paletó ou na farda da polícia militar e no paletó do policial civil. Essa demanda é mais efetiva para conter violência de gênero desde o ponto de vista do sistema penal. É a coisa mais próxima que dá para fazer. De resto, medidas de proteção para a testemunha, para a vítima, medidas de realocação, medidas econômicas que garantam o sustento da mulher quando ela vai denunciar o marido de quem ela depende economicamente. Por aí sim, aí nós estamos falando de coisa. Alguma delas pode ser obtida com direito penal? Não, nenhuma. Então, ainda existe muita gente berrando que precisa pôr direito penal por causa do princípio de proteção deficiente. Olha, o princípio de proteção deficiente é a outra face de um outro princípio, né, que é o de limitar a punição. Né? O princípio de intervenção mínima frente ao princípio de proteção deficiente. Um se realiza com penal, o outro não. Não!
Toda vez que alguém falar a expressão princípio de proteção deficiente, saibam que é impossível atendê-lo desde um ponto de vista penal. Se vocês procurarem associação em palavras-chave, encontrarão um texto do Hassemer sobre isso. Tá? Não se realiza direito penal, com direito penal, essa proteção, essa dita proteção. Tá? É a explicação do Warum-Strafrecht. E tem artigos que prepararam esse livro anteriores, então se procura, acaba encontrando o texto. Né? Explicando por que se castiga. Se castiga para evitar que a reação seja ainda pior. Se castiga como contenção. Não realiza direito nenhum. Direito penal não realiza direito nenhum. Proteção deficiente não se realiza com direito penal. Ah, mas a Constituição tem mandatos incriminatórios. Sim, eles não têm nenhuma relação com proteção deficiente. Nenhuma! Porque não se realiza direito fundamental algum a partir de matéria penal. Tá? Deficiente é o raciocínio que aplica direito penal para isso. Tá? E fica assim, para eu não ir mais longe, né? Do que... É porque os bens jurídicos podem ser protegidos de outras formas. É o Mas princípio da subsidiariedade, né? Está explicado no texto. O grande problema hoje, e é aí que está embalada a coisa, num primeiro momento se usou a teoria do bem jurídico como limitação. Olha, só se pune onde tem bem jurídico. Hoje Depois não, se inverteu a coisa para passar a raciocinar assim. Onde tem bem jurídico tem que punir. Como assim, cara? Como assim? Onde tem bem jurídico, tem que punir, desde que isto melhore a condição do bem jurídico. Se não serve para nada. Muitas vezes se melhora a condição do bem jurídico com norma permissiva. Um bom exemplo é a justificação procedimental em casos de aborto. Tem um texto, não por acaso, também do Hassemer, junto com a Helena Lahauri, sobre isso. Quero ver se eu tenho o texto aqui, já boto no arquivo aqui. Que trata exatamente disso, que trata de dizer, olha, houve uma melhora sensível do bem jurídico, vida. E não estamos falando de um bem jurídico qualquer, um bem jurídico essencial, vida. Né? Através de uma norma permissiva, uma justificação procedimental. Já coloquei o texto aí no chat para aqueles que quiserem baixar e dar uma olhada. Tá? Então, bem jurídico não se melhora criminalizando nunca. Nunca se melhora a condição do bem jurídico criminalizando. Em caso nenhum. Portanto, a realização, o argumento é esse. Ah, mas precisa de proteção. Ok. Esse argumento é válido. Existe o princípio de proteção deficiente? Sim. O que ele tem a ver com o penal? Tanto quanto samba e física nuclear. Zero. Zero. Não tem nada a ver. E quem relaciona essas duas coisas não entendeu nenhuma das duas. Tá? Bom, aí se quiser prosseguir, Rodrigo, era só um... Eu preciso soltar. Às vezes tem que soltar, né, cara? Tá aí uma pergunta do Batalha, do Guilherme, mas vou deixar que o Rodrigo Falks coordene. Vamos lá, Guilherme primeiro. Perdão, o Batalha estava primeiro. Tá, desculpe. Na realidade, eu ia fazer uma pergunta com relação ao que o senhor, professor Falks, começou a abordar com relação à questão do bem jurídico, que o professor Vives ele até traz isso no texto dele sobre como noções fundamentais serviriam para constitucionais serviriam para organizar e limitar essa questão do direito penal, mas eu gostaria de saber como funciona isso, por exemplo, quando esse tipo de conceito, como de bem jurídico ou de outros conceitos que estão previstos constitucionalmente, nem que de maneira implícita, são instrumentalizados. Então, eu gostaria de trazer, por exemplo, um exemplo que eu não vou lembrar em qual palestra que foi, mas eu estava vendo as palestras do IBCCRIM do ano passado, do simpósio anual deles, e numa das palestras foi dito que na Alemanha foi considerado como bem jurídico a ser tutelado penalmente a lisura nas competições esportivas.
Então, se a pessoa usava doping para fazer competição de ciclismo ou alguma coisa assim, outra competição esportiva, aquilo ali virou um tipo penal, porque eles consideravam que a lisura nos eventos esportivos era algo relevante para ser tutelado penalmente. Outros exemplos, talvez, de desvirtuar algum conceito que é protegido constitucionalmente seria, talvez, mais recentemente, da liberdade de expressão, tudo é liberdade de expressão, falar contra as instituições democráticas é liberdade de expressão, fazer apologia a crimes sexuais seria liberdade de expressão, ou coisas nesse sentido, que se pega um conceito que é posto na Constituição para garantir direitos fundamentais, mas se desvirtua isso para que eles sirvam justamente o oposto, no caso do bem jurídico, para ter um maior poder punitivo, ou no caso da liberdade de expressão, para atender algum fim político qualquer. Eu gostaria de saber como é que fica essa questão da proposição do professor Vives, desse limiar constitucional que serviria como baliza para garantir a liberdade do indivíduo e o próprio Estado democrático de direito. Bom, a meu ver, a Constituição continua funcionando como sendo a necessidade de respeitar os direitos e garantias fundamentais. Então, da forma que, por exemplo, essa situação que você comentou, relacionado à liberdade de expressão, nós temos alguns tipos legais que, caso sejam violados, estarão lá, caso eles sejam violados, levará a uma persecução penal, iniciará a persecução penal. Então, eu não vejo como uma contradição, né, a respeito disso. Eu não vejo contradição. Não sei se foi isso, exatamente essa a sua pergunta. Eu só queria complementar um pouquinho, Rodrigo, dois pontos. Assim. Esse tema do doping nas competições esportivas, eu trabalhei um texto sobre isso. Eu publiquei no BC-Crim. Se procurar na revista BC-Crim, tem crítico a esse ponto de vista dos alemães. Era defendido pelo Alaor, pelo Luiz Greco, e eu defendi o contrário. Eu disse que é o seguinte, porque se você defender que a lisura na competição esportivas é um bem jurídico, o que você vai fazer nas competições amadoras? Também entra. Naquela pelada do fim de semana. Nos torneios chutando o código, Rodrigo, você conhece, né? Na federal. Hein? Como é que fica? De fato, dá para falar de lisura e de falta de doping? Cara, não sai o jogo, né? Então, na verdade, jurídicos. O que existe por trás da questão é a questão econômica. O esporte de alto rendimento tem patrocínio econômico. Onde existe patrocínio econômico, existem interesses financeiros em jogo. Se a lisura da competição não se estabelece nestes casos de interesse econômico, existe um prejuízo de imagem para os patrocinadores, entendeu? E aí, então, qual é a pauta? A pauta é uma ofensa à honra de pessoas jurídicas. É esse o ponto que está se tratando aqui. É um enxovalhar da imagem das pessoas jurídicas que são patrocinadoras de um evento esportivo, realizado através da descoberta de que se tratava de uma fraude de resultados. Eventualmente, em lugares onde apostas sejam legais, também existe um prejuízo de cunho econômico direto nas apostas, porque se fraudou um resultado sobre o qual se apostou legalmente, né? E isso não serve para o Brasil, por exemplo, né? Salvo as regulações que existem a respeito daqueles sites de apostas que já começou a entrar e tal. Mas está longe de ser uma regulação de liberdade absoluta. Então, menos ainda de reclamar intervenção penal. Mas desde um ponto de vista dos patrocinadores, me parece que sim. Mas daí já tem, como disse o Rodrigo, já tem instrumental para isso, né? Você já tem os crimes contra a honra, né? Para isso. Você tem outros crimes contra isso. Para isso, não precisa de incriminação nova. Então, a meu ver, a incriminação do doping esportivo é, de novo, um adiantamento de barreira de imputação. Ao invés de eu olhar o resultado econômico lá para
patrocinador, eu antecipo o negócio e vou punir já o doping. Está errado, sabe? É um desespero punitivo, né? E não tem sentido nenhum isso aí, né? Mas agora eu acho que a provocação aí do Rodrigo, o Faux, e daí eu devolvo para você a palavra, eu acho que o que ele queria era discutir a questão da segurança, essa que é buscada, né? Essa segurança buscada através de instrumental penal. Daí o cara diz, não, mas aqui existe um direito fundamental, então eu pego isso, instrumentalizo isso para tentar fazer com que se converta em matéria punitiva. E aí tem aquela parte em que ele vai falar que o texto fala da posição do professor Klaus Ginter, né? Especialmente a respeito da segurança, em que consiste segurança, que daí ele invoca a Constituição Europeia, né? Constituição que não vingou, né? O Tratado de Maastricht, que trata daquela questão da segurança e da liberdade serem tratados no mesmo dispositivo. Ele diz, olha, a segurança que se quer dizer aqui não é a segurança do bem jurídico, nem a segurança de alguém, é a segurança da liberdade, a segurança de que o Estado não venha solapar minha liberdade aqui através de um discurso de segurança, né? Isso que eu acho que é a questão a ser posta. Eu devolvo aí para o Rodrigo Faux. Ele também fala um pouco antes, quando ele fala daquela repercussão em relação à construção populista, né? Que ele fala através da construção populista para a consolidação de consensos que visam, e daí ele chega à conclusão, a perpetuação do poder. Então, eu acredito que se a gente... a utilização, qualquer utilização a partir, que foi amplamente falado, né? O professor Busato falou, a partir do momento que a gente utiliza as formas de legitimação a partir do direito penal, do processo penal, do sistema penal como um todo, ele está fadado ao insucesso, só que ao insucesso prático, para a gente que sente as consequências, mas para eles é um sucesso, na verdade, né? Para aqueles que querem utilizar isso como plataforma. Então, na verdade, o que pôde se perceber, inclusive, por exemplo, essa questão da DPF, foi comemorada por todos, e a gente, mesmo algumas associações, instituições relacionadas ao direito penal, a advogados, todos estão a favor. Grandes professores de processo penal, de direito penal, estão a favor, né? Estão dando entrevistas, e a gente tem que ter um cuidado, né? Eu até, esse final de semana, fiz um podcast do Moraes da Rosa, tudo. A gente tem que ter um cuidado no que a gente vai falar, porque se a gente falar alguma coisa, dá a impressão que a gente é contra as mulheres. Na verdade, não é que dá a impressão, né? Eles construíram dessa forma. Você constrói como se fosse essa dicotomia que ele também fala, entre o bem e o mal. Ou você está do lado ou você está contra. Se você não é a favor, você é inimigo. Então, ele passa o engraçado ou triste, o cômico aqui, o tragicômico é que se utiliza de princípios constitucionais para violar princípios constitucionais, né? Quando você fala que precisa ponderar, talvez você precise ponderar, mas a interpretação que se faz dessa ponderação é ir além daquilo que tem que ser o pilar, né? Que são, e ele mesmo fala em alguns momentos, ele fala mais para o final, que foi talvez a contribuição que não foi falada, né? Que ele fala que alcançar a paz é uma necessidade natural, e para você chegar nisso, você tem que ter também um governo que adote políticas adequadas. Ele fala isso mais para o final, e daí por isso que ele traz a questão do liberalismo, que é para garantir o mínimo de igualdade.
E a partir do momento que você, e daí trazendo para cá, que a gente faça interpretações muito distantes daquilo que é o mínimo que deveria ser assegurado, a gente sempre vai ter uma outra violação. Eu acho que o Paulo quer complementar ou era quem que queria falar? Sou eu, professor. Sou eu. Paulo Sérgio. Obrigado, professor. Pode falar, Paulo. Não, professor, só assim, dentro do raciocínio que o senhor levou trouxe a termo aí, assim, o que é que me incomoda assim, nas minhas leituras, nas minhas conjecturas? Assim, falando da ADO 26, por exemplo, que ela já tem decisão, essa coisa toda, né? Qual foi o argumento central do STF? Foi a proporcionalidade. A proporcionalidade a gente percebe que, assim, eu costumo ver, eu até brinco, tem uma árvorezinha cheia de fruta, de tudo quanto é fruta. Para mim, ali é a proporcionalidade, porque, assim, ela é usada para tudo, é a varinha de condão, onde não cabe proporcionalidade. Aí o senhor estava falando de ponderação. Aí, assim, eu penso, eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu penso que o tema central que a gente precisa debater, e o professor Marcelo Neves já vem cobrando isso há algum tempo, é essa questão do conflito de interpretações. Esse debate não existe no Brasil, entendeu? Então, assim, como na DO 26, lá naquela da questão homoafetiva, lá, se o STF foi ativista ou não, essa coisa toda. Ele acertou, mas um relógio parado acerta 2 vezes, como diz o professor Lenny Streck lá, embora eu não concorde muito com tudo que ele fala, mas ele tem umas sacadas interessantes. Então, assim, e foi a proporcionalidade, e assim, e acertou, foi ativista, não foi? Você pode ter acertado naquela situação da ADO 26, mas, assim, foi um argumento retórico, a proporcionalidade. Então, eu penso que seria interessante a gente trazer um debate nacional sobre a questão do conflito de interpretações. Esse é o grande dilema. E aí a gente volta para a aula, porque o Wintings tem tudo a ver com isso, né? Ele diz que a linguagem há de ser pública, né? E tem que comportar sentidos partilháveis intersubjetivamente. Essa coisa da linguagem pública e linguagem privada. O neófito do STF, acho que esse final de semana, deu uma decisão mandando fechar tudo. Quer dizer, é aquela coisa, linguagem privada. É o que o Wittgenstein condena. A linguagem tem que ser pública. E eu falo assim, eu entendo que a gente precisa debater o conflito de interpretações, porque, assim, é complicado isso. Sempre sai uma decisão e aí proporcionalidade, isso, e a gente não tem uma linguagem pública. Isso é fato. No texto, trazendo para o texto o comentário do Paulo, é a passagem que o Vives fala de que a supremacia do juiz sobre a lei, que é uma das perversões atuais. Não sei, vai lá, Rodrigo. Não sei se você quer responder aí, eu só trouxe para o texto. Não, eu concordo. Eu acho que essa situação, quando a gente traz alguns princípios ou algumas questões que são extremamente subjetivas, como, por exemplo, você falar na proporcionalidade, razoabilidade, você consegue interpretar, você consegue tirar qualquer resultado. Você pode escolher qualquer coisa dentro de uma esfera de uma esfera de possibilidades muito, muito grande, muito ampla, né? Então, eles, na verdade, dá a impressão que o que se quer mais é buscar um jogo político, que eles fazem um jogo político porque eles podem interpretar da forma como eles bem entenderem em qualquer situação. Então, talvez essa subjetividade, aliás, para o direito penal, o princípio da legalidade, ele é totalmente contrário a isso. Então, quando foi comentado da ADO, a ADO é aquela que considera homofobia como equiparado ao racismo, né? A meu ver, viola totalmente. A construção de crime por analogia é um negócio fantástico, né? Assim, analogia em matéria incriminadora. É um negócio espetacular.
né? Na faculdade a gente aprende que não pode, né? Em direito penal 1. Não, no texto, o Vives faz a crítica falando que o que está acontecendo nessa supremacia do juiz sobre a lei é um pouco está associada à fórmula de controle de constitucionalidade. As fórmulas de controle de constitucionalidade, tanto a difusa quanto a concentrada, elas levam a isso, né? Alguém interpreta a Constituição, né? E teoricamente o nosso Supremo deveria estar fazendo isso. Data vênia não me parece que esteja fazendo. O que está fazendo é discutir umas outras coisas, e aí eu vou citar alguns casos que me causam estupefação, para dizer o mínimo, né? Começando de hoje para trás, né? Porque assim, tanto na política quanto no Supremo Tribunal Federal, todo dia tem notícia nova, né? A de hoje é o ministro Cássio Marques dando uma decisão monocrática contra uma decisão frontalmente contrária, uma decisão coletiva do colegiado de meses atrás, né? Quer dizer, o colegiado entendeu, pelo princípio federativo, que os entes federados, estados e municípios, frente às decisões do Ministério da Saúde a respeito da pandemia, podem tomar diretrizes mais restritivas, mas não mais abertas com relação a medidas de contenção sanitárias, né? Ou seja, o Ministério da Saúde estabelece uma baliza, o Estado pode estabelecer uma baliza mais restrita, mas não mais aberta, e o município pode estabelecer uma baliza mais restrita, mas não mais aberta, né? Dentro desse quadro do princípio federativo. E aí houve uma ação contra uma decisão da Prefeitura de Belo Horizonte que suspendia cultos religiosos com base na ideia de uma restrição maior acerca da aglomeração de pessoas nesses cultos, e parece que a ação foi movida corretamente, né? A ação foi movida corretamente porque uma determinada associação, né, religiosa ingressa com um pedido visando que se esclareça melhor o dispositivo à luz dos dispositivos hierarquicamente, constitucionalmente superiores, porque pretende realizar os cultos online. E como há uma proibição genérica de cultos, e não deixa claro se são só os presenciais ou não, se queria a liberação dos cultos online. Esse era o objetivo, né? Então, visando esclarecer que esses eram possíveis, estariam excluídos, portanto, do dispositivo restritivo da Prefeitura de Belo Horizonte, foi que se promoveu a ação. O julgamento foi ultra petita, nesse sentido, permitindo toda e qualquer realização de culto, com base na liberdade religiosa, contra uma decisão anterior do colegiado. Então, que segurança jurídica se tem? E pior, daí tem outro dispositivo parecido contra uma decisão da Prefeitura de São Paulo, que vai ser julgado agora pelo Gilmar Mendes. E é capaz de sair uma decisão diferente, monocrática. Volta para o plenário, já foi a decisão do plenário, qual é a segurança jurídica que nós temos? E outra, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo a respeito disso? Quer dizer, por que o Supremo Tribunal Federal decidiu o que é o princípio federativo? As regras de validade do princípio federativo aplicam ao STJ no máximo. Se trata de uma lei, uma insurgência contra uma lei. Essa declaração pode ser periférica de inconstitucionalidade, porque a matéria já está decidida pelo Supremo. Se tinha que se pronunciar sobre a Constituição, a pronunciação já aconteceu. Não cabe decisão monocrática. Não cabe apreciar, não cabe conhecer o pedido no Supremo. Esse é o ponto. Matéria vencida. O Supremo se posicionou a respeito de limites de legislação sanitária. Depois o resto é controle difuso. O resto é controle difuso, que tem que se alinhar com a decisão colegiada e acabou. Fim. Está feita a coisa. Eu não sei o que estão discutindo nesse negócio. Só que daí a gente fica numa insegurança dos diabos, né? Porque ninguém sabe onde é que isso vai parar. Outra, o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro. Está fazendo o quê no Supremo?
Suspeição, que eu saiba, é matéria de lei. Né? Ah, mas o caso é de foro privilegiado. E daí? E daí? Nós estamos discutindo o quê? Suspeição num caso concreto? Por que o Supremo tem que se pronunciar? É constitucional a regra da suspeição? É a única coisa que eles podem falar. É constitucional. Por de resto, o problema casuístico não é do Supremo Tribunal Federal. E aí o problema casuístico do Supremo Tribunal Federal é assim, ó, eu voto assim, mas se você votar contrário, eu voto assado. Né? E foi isso que aconteceu, todo mundo viu. Aí eu voto, a minha opinião é A. Puta, no resultado não ficou bom, acho que eu vou mudar minha opinião para B. Ou não foi isso que vocês viram? Não. Qual é o argumento novo que surgiu do voto dissidente? O argumento é velho, é o mesmo. Não entendi. Aliás, o argumento não só é velho, como é contrário à mudança. Então não podia convencer. Eu pensei melhor, acho que... Mas como assim? Quer dizer que o pensamento anterior era ruim? Quanto tempo ficou ruminando o pensamento anterior? Que raio de decisão é essa, cara? Sabe? Daí, claro, eu vou devolver a pergunta para o Rodrigo do ponto de vista do que ele está provocando, porque eu sei que ele tem interesse, mas eu sei também que é exatamente isso que ele falou. Daqui a pouco a gente é rotulado por falar. Mas eu vou devolver numa forma de pergunta, sabe, Rodrigo? É porque a gente já conversou sobre isso. Essa história para a gente ficar numa questão que é constitucional, de direitos fundamentais, etc., da tese de legítima defesa da honra no júri. Então, o Rodrigo falou assim, olha, teve lá a decisão monocrática, agora se expandiu ainda essa decisão e todos os ministros estão de acordo e tal. Tá legal, se expandiu. Volto a um caso concreto e específico, que obviamente não pode ser julgado pelo Supremo. Mas, como tudo pode ser julgado pelo Supremo, a gente não sabe se não vai ser julgado um dia. Vamos lá. O caso é o seguinte, eu vou para o plenário do júri, eu, defensor, por exemplo, vou para o plenário do júri e digo, olha, o nosso caso é um caso sui generis, que eu não posso defender meu consulente. Não posso, porque o Supremo Tribunal Federal vedou a possibilidade de uso da tese de legítima defesa da honra. Né? Então, senhores jurados, como os senhores não precisam fundamentar a sua decisão, eu gostaria que os senhores decidissem que o meu caso é um caso de álcool gel. Como é um caso de álcool gel, minha tese é álcool gel, eu gostaria que o meu cliente fosse absolvido por álcool gel. Eu estou vedado de falar de algumas teses, o Supremo já decidiu, eu não posso falar no plenário, não vou falar. Vou falar que o meu caso é de álcool gel e o meu cliente precisa ser absolvido por álcool gel. Quando chegar na votação dos quesitos, os jurados absolvem o réu, eles votam que sim. Como é que anula esse júri, doutor Rodrigo? O júri é bola tua, né? Não tem nada com isso. Nesse caso, que eles sustentam algumas coisas, né? Que primeiro o juiz presidente vai ter que explicar na hora da quesitação qual é a tese válida juridicamente. Então, agora com essa nova ADPF, o juiz presidente teria que falar, olha, isso daqui é uma tese válida, isso daqui não é uma tese válida. E depois tem que constar em ata de qualquer forma, porque o tribunal vai anular, porque daí não se trata de uma excludente. Não se trata de uma excludente prevista em lei. E agora eles querem que somente aquilo que está previsto em lei pode ser sustentado em plenário. Daí eu recorro dizendo que o uso do álcool gel encontra-se previsto nas leis da vigilância sanitária. E, portanto, está previsto em lei e é regulamentado como exercício regular de um direito. Eu tenho direito ao uso do álcool gel, inclusive em plenário. Tá? Vai falar o quê? Ou o exercício regular de direito não é tese válida? Percebe o tamanho da estupidez
o tamanho da estupidez, porque não tem outro qualificativo. Né? Começa com nome e sobrenome. Dias Toffoli. Né? Começa ali. Mas não termina ali. Porque segue. O que vai fazer com o caso? Alguém desses caras já entrou no júri alguma vez? Fazer um júri? Essa que é a pergunta. Julgaram. Entraram num tribunal do júri fazer um júri. Alguma vez? Então o problema não é o julgamento. O julgamento é ruim, qualquer um vê. O aluno do primeiro ano da escola mais chulé que vocês imaginarem percebe que está errado. Não é esse o problema. O problema é estes grandes especialistas em direito constitucional tinham que apreciar uma bobagem desse calibre. O que eles deveriam se pronunciar? Sentença declaratória. Sentença declaratória. É constitucional a defesa dos pontos de vista de direitos e garantias fundamentais. É inconstitucional uma tese vitoriosa, ofensiva de direitos e garantias fundamentais. Ponto. Ponto. Quem vai qualificar essa ou aquela tese como ajustada ou desajustada aos princípios fundamentais constitucionais não é o Supremo Tribunal Federal. Não é. É o juiz do caso concreto, é o tribunal que daí vai poder apreciar a prova, né? O que foi a sessão de julgamento, a gravação, lá. E deu. Porque nem o STJ vai apreciar isso aí. O STJ vai dizer o que está na lei. Olha, o que está na lei é que... Agora, se imiscuir no que deve ser o conteúdo do que diga o sujeito do plenário no Supremo Tribunal Federal, o que vocês esperavam do resultado? O que vocês esperavam do resultado? A gente reúne os maiores físicos do país, os maiores engenheiros do país e pede para eles que façam uma vacina do coronavírus. É claro que não vão fazer. Não quer dizer que eles sejam incompetentes. Quer dizer que você não compra pão na farmácia. Sabe? É isso. Você não compra sapato no dentista. É isso. Né? Quem se mete a fazer o que não é seu, faz mal. Ponto. Então não é aí defender a tese esta. É evidente que num júri com 2 neurônios, o cara que começar a dizer que o sujeito tinha direito de matar a mulher, isso ou aquilo, está fadado ao fracasso, é óbvio. É óbvio. Agora, vocês acham mesmo que uma decisão como essa protege mais as mulheres? Porque, claro, o que o cara vai dizer assim, o meu coitadinho do meu cliente não pode nem se defender, porque o Supremo não deixa. E aí o cliente dele, que é um abusador, maltratador, vai virar um coitado. Cortesia do STF. E o louco sou eu. Né? Cara, não dá. Então, o que o Rodrigo está trazendo à lume tem muita pertinência. Né? O que nós estamos fazendo, e veja como isso se associa com o comentário do Paulo César, né? O que nós estamos fazendo é abrindo um ativismo judicial promotor de flagrantes resultados injustos na ponta da corda. Na hora da aplicação disso, o desastre é completo. Porque a gente está permitindo, de algum modo, que as coisas escapem daquilo que deveria ser a mínima segurança, que é a segurança de que a liberdade não seja atingida, né, nas suas garantias fundamentais, aquele mínimo de Estado de Direito, sabe? Estamos vilipendiando o mínimo de Estado de Direito com ativismo, com interpretação, que pode ser desde o que o Paulo César falou do princípio de proporcionalidade, mas ele pode se espraiar para um montão de coisas. Essas 3 decisões são exemplos claros disso, né? Essa da legítima defesa da honra, essa da
da competência ou incompetência de um juiz num caso concreto, ou seja, a outra, essa da violação do princípio federativo. Enfim, quer dizer, se nós vamos permitir que se faça julgamento de tudo 1000 vezes, de tudo 1000 vezes, por quem não é habilitado para fazer esse julgamento, nós vamos ter esse resultado sempre. Vamos ter esse resultado sempre. E veja lá, tem culpa quem julga. Fora de questão. Tem culpa quem julga, porque não devia conhecer, né? Mas tem culpa também quem propõe o julgamento, quem demanda. Então, não estou falando aqui de uma instituição... o cara está descendo o pau no judiciário, e o Ministério Público e os advogados... Cara, o Ministério Público e os advogados são os caras que demandam esse troço lá, que propõem lá, que não tinham que propor, né? Provocam a fala de quem não devia falar. E aí, o correto é se abster, mas daí o controle disso não acontece também. No final das contas, gente, o produto final é que é a questão, né? O produto final todo disso é ou não é violação daquele mínimo existencial do Estado de Direito? Esse que é o ponto. O senhor Viu está convidando a gente para voltar ao pedaço de papel, dizendo que não está sobrando nem o pedaço de papel. Não é que já não tem aquela execução do direito material de recuperação de uma igualdade material através do Pacto Federativo Constitucional. Não é isso. Ele quer menos que isso. Ele quer só que o núcleo dos direitos fundamentais não possa ser atingido com discurso de segurança. Isto que ele quer. Só. Né? E a gente está vendo exemplos cotidianos dessa violação. Esse é o ponto. E não é um, né? É uma coleção. Todo dia abre o noticiário, tem um novo. Tem um novo. Tem um novo. E a gente usa os exemplos do Supremo Tribunal Federal, vamos lá. Também não é aqui. Não é demérito à instituição do Supremo Tribunal Federal. Antes, pelo contrário. Como eu disse, é uma instituição de importância fundamental na salvaguarda da dicção da Constituição. E que muitas vezes, como essa decisão sobre o Pacto Federativo, uma decisão espetacular. Quer dizer, à margem do resultado. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma decisão do que tem que ser lido mesmo. Como é que funciona o Pacto Federativo brasileiro? Funciona assim. Ponto. Os efeitos disso, vocês se virem aí. Não vou olhar lei por lei, não vou olhar decreto por decreto, isso não é problema meu. Existe uma regra geral do funcionamento do Pacto Federativo. É assim que a Constituição deve ser lida. Ponto. É isso que nós nos pronunciamos e o resto não é bola nossa. Pois tá certo isso. Né? Tá certo. É que o resto não tem que conhecer. Eu estou falando do Supremo porque é um negócio que se espraia no Brasil inteiro, né? Todo mundo tem. Mas se vocês olharem as limitações que deveriam ter também nas decisões do STJ, a Câmara Criminal só pode falar de matéria penal. De lei. Uniformização da interpretação da lei penal. Ponto. O resto não é teu. O resto não é teu. Hã? Tribunal de Justiça do Estado, revisão da matéria de fato e afirmação da matéria de direito. Deu e acabou. Né? Criação de regime jurídico de cumprimento de pena, por exemplo, não cabe a Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Por exemplo. Mas tem. Então, a crítica não é uma crítica ao Supremo, uma crítica a esse desvio de função. Cada um saber o que é o seu quadrado de prestação jurisdicional. Né? É óbvio que, e o Vives tem toda a razão, veja, o que está acontecendo? Vocês devem ter visto no texto. Ele diz, olha, lá atrás, o judiciário, na composição da estrutura de uma universalidade da afirmação do homem, o judiciário se ocupava de afirmar os modos de vida.
da época, né? Depois, mais adiante, o homem industrial, o homem que cria as suas próprias regras, né? Segundo ciência e técnica, né? Permitem que o judiciário seja, então, partem da ideia de que há uma lei a que todos estarão submetidos, e o judiciário vira a boca da lei. E vai falar o que é a lei. Então, só que hoje, no mundo moderno, em que a cidadania não é mais afirmada através de capital e trabalho, mas de turistas e vagabundos, né? Os grupos de pressão econômicos e tal, e os grupos de pressão que não são só econômicos, né? Mas que interferem também na composição das leis e na forma de interpretação dos julgados, leva ao deterioro disso. E aí o próprio princípio da legalidade é afligido. Porque já não se trata de um Estado democrático. Se trata de um Estado punitivista, de um Estado interventor. Do mesmo jeito que se intervém os poderes, econômicos ou não, mas de grupos de pressão, intervém na conformação do legislativo, eles também estão interferindo na prestação jurisdicional. E é isso que eu acho que é preciso que a gente veja. É uma contraposição entre grupos de pressão na prestação jurisdicional frente a garantias mínimas fundamentais constitucionalmente previstas. As inconstitucionalidades estão sendo provenientes de decisões judiciais que advêm da cessão de espaço a grupos de pressão, de todas as ordens. É aí que está o nó górdio a ser dissolvido. A meu ver, é uma visão particular que vocês não têm por que compartilhar, mas a meu ver, a melhor forma da gente dar um encaminhamento para isso, porque o professor Vives diz que se pode e se deve, né, resolver essa questão. E aí ele propõe para isso a retomada ao mínimo, né? Aquele mínimo de garantias fundamentais. Pois eu acho que a retomada ao mínimo no ponto de vista da prestação jurisdicional é a redescoberta do próprio papel dentro da prestação jurisdicional. O que cada órgão é incumbido de fazer? O que cabe dizer? Porque, de cara, uma coisa que é óbvia é que não cabe decisão ultrapetita em matéria penal. De cara. Em outras matérias também, mas em penal não cabe. E aí vamos. Então, só para ilustrar, né? Conectar o texto com questões que estão acontecendo. Né? Acho que é importante. Desculpe, Fausto, me alonguei aí. Mais alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu acho que foi abordado todas as questões aqui do texto, talvez uma situação ali que ele também deixa bem claro no final, é a questão da utilização dos direitos fundamentais e da Constituição como limites do poder da maioria. E ele utiliza essa expressão de limitação, porque esses direitos estão sempre em perigo, porque a maioria sempre, obviamente, vai querer expandir o seu poder e tudo mais. Então, ele trabalha isso como limites do poder da maioria. E por isso que há tantos ataques também contra a Constituição e contra os direitos fundamentais, porque a maioria, obviamente, discorda, né? E daí ele traz essa ideia. E ele também utiliza ou inicia a questão de que hoje a gente está numa sociedade que antes era uma sociedade de risco, hoje passa a ser uma sociedade de risco global. E hoje em dia, com a Covid, eu acho que tá mais claro ainda que a gente está numa sociedade que a gente tem que levar em consideração os aspectos
globais, não apenas os aspectos nacionais, né? Não só por conta, e ele trabalha isso antes também, né? No começo ele fala a questão que os sistemas são impactados pela globalização, os sistemas em geral, e ele traz historicamente isso. Mas hoje eu acho que a gente tem um impacto ainda maior, porque a gente consegue perceber que ele utiliza como exemplo, por exemplo, o terrorismo, os crimes de informática, mas a gente pode ver até que questões que nem precisam tanto de comunicação, como a gente está interligado. Né? Então, eu acho que são essas as questões que ele colocou. O texto é bastante interessante e eu acho que a gente trabalhou todos os pontos. Bom, então, na quinta-feira, a gente tem o Rodrigo Batalha, encarregado, né? Juspuniendi e seus limites constitucionais. Ali vocês vão ver que tem uma imersão muito forte no processo penal e em precedentes de cortes internacionais. Isso é importante. E aí o Rodrigo Fawkes é convocado por 2 ângulos, né? Como uma pessoa mais abalizada aí para conduzir os debates, né? Então, na semana que vem, ó, a bola é dos Rodrigos, né? O Batalha vai ter os primeiros 15 minutos e depois o professor Fawkes é que comanda o espetáculo aí, porque vai saber dar muito mais indicações do que eu a respeito daquilo que consta do tema, certo? Então, até quinta-noite, para quem puder, né? Eu sei que os ouvintes nem sempre têm aí a disponibilidade, mas fica aí, para quem puder, já estão todos convidados para o evento, certo? Um abraço. Um abraço, professor. Obrigado abraço, até quinta-feira.